Episódios banidos. A censura no Japão e nos Estados Unidos considerou alguns episódios do anime Pokémon impróprios para exibição, banindo-os. Isso acontece quando uma cena é inapropriada ou imprópria, então ela é cortada. Porém, essas cenas totalizam quase a metade ou mais da metade desses episódios, deixando-os quase sem sentido. Vale a pena lembrar que episódios aqui no Brasil passam pelos Estados Unidos primeiro. Ou seja, o episódio sai do Japão, vai para os Estados Unidos e só então é traduzido para o português brasileiro. Vamos analisar cada um desses episódios. Episódio 4 – O Desafio do Samurai. Embora o episódio 4 tenha sido exibido sem problemas no resto do mundo, na Coreia do Sul, o samurai provocou um semi-choque cultural e o episódio foi proibido. Episódio 18 – Férias em Acapulco. No episódio 18, Aopuruko no Kyujitsu, traduzindo Férias em Acapulco e nos Estados Unidos como Beauty and the Beach, o personagem James, integrante da equipe Rocket, utiliza uma espécie de seios infláveis para participar de um concurso de biquínis que acontece na praia. A cena foi considerada sexualmente apelativa em vários países, ou seja, os seios de James seriam um indício de transexualidade do personagem. Após isso, o episódio teve sua exibição permitida, porém, apenas nos Estados Unidos em uma única vez durante o bloco Kids Table B, no dia 24 de junho de 2000. O episódio estava bastante curto, com imensos cortes, e isso deixou a sua exibição inviável no Brasil e em Portugal. Episódio 19 – Tentaku e Tentacruel. O episódio 19, Menokurage do Kokuragi, chegou a ser exibido no mundo todo, inclusive no Brasil. Mas após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos pararam de exibir esse episódio. Nele, acontece uma aparição de um Tentacruel gigante que destruía prédios que estavam no seu caminho. Inclusive, há uma cena na primeira abertura. Há também uma personagem que utiliza diversas armas, servindo de outra justificativa para o episódio ter sido banido. Quando o canal pago Cartoon Network dos Estados Unidos começou a exibir o anime, o episódio voltou a ter a sua exibição sem cortes. Porém, continuou banido no Kids Table B. O episódio teve sua exibição normal no Brasil e em Portugal. Episódio 23 – A Torre do Terror. O episódio 23, chamado A Torre do Terror, parou de ser exibido após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O título desse episódio lembrava os ataques terroristas. Foi banido temporariamente apenas nos Estados Unidos, sendo exibido exclusivamente pelo Cartoon Network no país a partir de 2002. Após a reexibição, o episódio não sofreu alterações no nome. Teve sua exibição normal no Brasil e em Portugal. Episódio 35 – A Lenda de Dratini. O episódio 35, A Lenda de Dratini, foi banido por mostrar o uso de armas de fogo, algo considerado abusivo e tratado de forma irresponsável. Também nesse episódio, há uma cena em que Meow aparece com um bigode semelhante ao de Adolf Hitler. Também nesse episódio, é revelado que Ash capturou 30 Tauros. Com esse banimento, muitos espectadores não descobriram por que Ash possui tantos Tauros. O episódio foi o primeiro a ser banido no mundo inteiro, exceto na Coreia do Sul e China. Episódio 38 – O Soldado Elétrico Porygon. O episódio 38, O Soldado Elétrico Porygon, faz a franquia Pokémon ser famosa de forma negativa nesse caso no mundo inteiro. A franquia estava apenas disponível no Japão até a segunda metade de 1998, após sua exibição. Quando Ash, seus amigos e Porygon viajam numa espécie de espaço cibernético para deter a equipe Rocket, vários mísseis são lançados por um antivírus, e Pikachu utiliza o choque do trovão para explodir alguns mísseis. Para fazer a explosão juntamente com o choque do trovão, foi utilizado por diversas vezes um efeito em que a tela piscava em vermelho e azul, a uma frequência de 12 Hz, durante 4 segundos. Vários telespectadores passaram mal, tiveram a visão manchada, dores de cabeça, tonturas e náuseas. E 700 crianças tiveram ataques epiléticos. Com isso, o anime foi forçado a ficar fora do ar durante 4 meses, voltando com a continuação da série em março do ano seguinte. Além disso,
O Pokémon Porygon só voltaria a ser lembrado durante o anime em uma passagem do episódio seguinte, e suas evoluções Porygon 2 e Porygon Z jamais seriam citadas em nenhum episódio da série. A versão original do episódio ainda pode ser encontrada principalmente na internet, mas assisti-lo continua não sendo recomendável para pessoas que tenham epilepsia fotossensível. Episódio 65 – Feriado à la Jynx. A polêmica do episódio 65 foi a primeira aparição do Pokémon Jynx, considerado por muitos uma conotação racista por lembrar uma mulher negra, pela sua cor de pele e lábios grossos. Em resposta, a Nintendo resolveu retirar o episódio do ar, e mudou o design de Jynx, trocando a cor preta da pele por roxo. Mas há também um outro problema. Nesse episódio, Ash ainda tem o Charmander, sendo que no episódio 64, ou seja, o anterior, Ash já tinha o Charizard. Portanto, é possível que esse episódio esteja fora de ordem, e deveria estar antes de Ash evoluir para Charmeleon, ou seja, antes do episódio 40. Episódio 84 – Um susto no ar. O episódio 84, com o nome A Scare in the Air, foi banido nos Estados Unidos pelo mesmo motivo que o episódio 23. Tanto é que o título chegou a ser trocado por Spirits in the Sky, mas eles acabaram voltando ao ar e hoje são exibidos normalmente e com os títulos originais. Episódio 252 – A Caverna de Gelo. A Caverna de Gelo é um episódio de número 252 da quinta temporada do anime que não foi exibido. Nele, o Pokémon Jynx participa do episódio. Este episódio foi banido com a justificativa de que durante a travessia da Caverna de Gelo, Brock fica com febre, e então uma Jynx fica para cuidá-lo. Durante a febre, ele teve uma alucinação e pensa que a Jynx é a enfermeira Joy. Iludido, Brock beija o Pokémon. Os americanos acham que é uma cena de um beijo entre um humano e um Pokémon uma cena inapropriada. Então, decidiram banir o episódio. Mas alguns fãs alegam que o real motivo do banimento seja apenas a presença do Pokémon Jynx. Talvez esse episódio também esteja fora de ordem pelo fato de Jynx ainda apresentar a cor preta, mesmo que o Pokémon tenha sido redesenhado há meses. O Brasil foi o único país fora da Ásia onde a Caverna de Gelo foi exibido normalmente. Episódio 348 – Quanto mais brigas, melhor. O episódio de número 348, Quanto mais brigas, melhor, foi exibido normalmente no mundo inteiro, exceto em alguns países como França, Itália e Egito, por considerar que o episódio seria inapropriado para crianças. O motivo é que mostrava assuntos um tanto maduros, como o romance e a guerra dos sexos. Ash e May fazem uma batalha em dupla e brigam como um casal, semelhante a Jessie e James. Episódio 377 – Batalha na Ilha do Tremor, Barbolt vs Whiscash. O episódio 377, Batalha na Ilha do Tremor, Barbolt vs Whiscash, é o primeiro episódio do anime a ser banido antes de sua estreia. Neste episódio, acontece um terremoto causado por um Whiscash na ilha, onde estão Ash e seus amigos. O episódio iria ao ar no Japão no dia 4 de novembro de 2004, mas foi banido pela semelhança do terremoto do episódio com o terremoto do Shuetsu, de 2004, ocorrido no Japão no dia 23 de outubro, do mesmo ano. O banimento do episódio foi uma demonstração de respeito às vítimas. O mais curioso é que o episódio nem sequer foi finalizado. Episódio 394 – Ash e May Batalhas Quentes em Hoenn. O episódio de número 394 é apenas um resumo dos principais fatos da saga Hoenn. Foi considerado inútil ao enredo pelos Estados Unidos. Com isso, foi banido do Ocidente. Episódio 514 – Ash e Dawn encarando uma nova aventura. Um outro episódio de número 514, conhecido nos Estados Unidos como Ash e Dawn Facing a New Adventure, é também um resumo de todos os fatos da saga Sinnoh até o momento. Também foi cortado da transmissão nos Estados Unidos por ser inútil ao enredo do anime. No entanto, foi exibido normalmente na América Latina. Episódio 588 – Criaturas Misteriosas Pokémon. Mais um episódio considerado inútil, este de número 588, cortado pelo mesmo motivo do episódio mencionado anteriormente. Episódios 678 e 679 – Dawn começa de novo e Crise do Ginásio Prateado. Esses seriam os episódios 678 e 679.
mas, na verdade, seria uma conclusão dos respectivos caminhos de Brock e Dawn, sem a presença de Ash. No entanto, não foram transmitidos no ocidente, possivelmente seriam realocados ao Pokémon Crônicas. Episódios 683 e 684. Equipe Rocket vs Equipe Plasma. Ash tenta resolver um problema em que um grupo de Venipede invadem a cidade e também acaba se encontrando com a equipe Rocket, em que Giovanni estava tentando fazer aparecer a outra organização, a Equipe Plasma. Seriam os episódios 683 e 684. Com o terremoto que houve no Japão, não houve exibição do episódio e a TV Tóquio não voltou atrás para exibir os episódios duplos. Episódio 716. Projeto Especial Pokémon, Pikachu e a Misteriosa Aventura. É um especial em que os Pokémon de Kanto até Sinnoh tentam resolver um problema de um Annou e acabam num mundo cheio de mistérios. Seria o episódio 716, mas o ocidente saltou esse episódio. Possivelmente, seria realocado ao Pokémon Crônicas. Mewtwo, o prólogo para o despertar. É o episódio em que Virgil conhece o Pokémon artificial, Mewtwo, e luta contra um caçador para impedir de ser capturado. O episódio foi exibido normalmente no ocidente, pois seria um prólogo da série antes do filme Genesect and the Legend Awakened. Porém, não foi dublado no Brasil. Não que eu saiba. Sylan e Brock, ou Traje de Gyarados. Depois de se separar de Ash e Iris, Sylan tenta impedir que um Gyarados seja capturado por um comerciante de Pokémon, contando também com a ajuda de Brock, antigo companheiro de jornada de Ash. Esse episódio foi transmitido somente no Japão. Iris vs Claire, o caminho para se tornar uma mestra de dragões. Depois de se separar de Ash e Sylan, Iris tenta ajudar um Gible, que causava problemas na cidade de Blackthorn. Ela tenta levar o Gible para a floresta de onde foi tirado, e Claire se oferece para ajudar. Este seria o último episódio da série original antes da série XY. Também foi ao ar somente no Japão. Episódio 821. Capture o Magikarp Dourado. Com o nome ocidental Atrás do Ouro, o episódio 821 seria exibido no Cartoon Network no Brasil, mas não foi transmitido por conta da série Transformers: Robots in Disguise. Depois disso, foi exibido no dia 5 de janeiro de 2016 no site da franquia. Foi exibido normalmente no resto do mundo. Episódio 828. O Castelo Debaixo da Água, Scrap e Dragalg. No episódio 828, durante sua jornada pela região de Kalos, Ash e seus amigos encontram Torrent e Evie, um casal de exploradores marítimos, que buscam um navio naufragado. Coincidentemente, um navio afundou na costa da Coreia do Sul. Em respeito às vítimas, o episódio foi pulado pela TV Tóquio. Este episódio foi exibido na fase Mega Volta americana, e no dia 5 de agosto de 2015 no Cartoon Network, no Brasil. Episódio 872. Batalha de Show de Beleza, Bagon vs Spritzy. O episódio 872, com o nome ocidental Uma Batalha Elegante, seria exibido em 1º de março de 2016 no Brasil, mas, por algum motivo desconhecido, esse episódio inicialmente não foi exibido. A Cartoon Network exibiu o episódio no dia 28 de março do mesmo ano. Foi exibido normalmente no resto do mundo. Especial Mega Evolução. Não é um caso de banimento, porém, não chegou a ser exibido no Brasil, mas passou normalmente em outros países. Pikachu é um astro? O estrelato dos filmes. Nesse episódio, ele conhece um diretor de cinema chamado Frankie, que possui uma paixão por Pikachu. Esse episódio não foi exibido na versão dos Estados Unidos, assim como também tem feito na exibição brasileira até a Cartoon Network Brasil decidir exibir esse episódio, mas somente com reprises na emissora. Em Portugal, foi exibido com ajustes, já que não há versão americana. Sylan e Clemont, a incrível dupla. Em uma competição de pesca de Kalos, Clemont e Bonnie conhecem Sylan, um companheiro de jornada de Ash em Unova, em que perseguem um problemático Electros, que tem causado acidentes de trem. Esse seria o último episódio da cronologia de Kalos. Também foi transmitido somente no Japão. Episódio 945.
ida eletrizante ao mercado. Na América, uma parte do episódio 945 é considerada apelativa, porque Ash vomita uma iguaria que ele mesmo fez em Alola, sendo excluída na versão transmitida na TV. Episódio 1003, Ash e Passimian, o touchdown de uma amizade. Esse é um dos episódios de Sol e Lua Ultra Aventuras, é o de número 1003. Ash se disfarça num Passimian pelo seu tom escurecido, porém, na América isso foi interpretado como blackface, e como o episódio não teve como fazer alterações, foi banido no ocidente. Episódio 1031, um encontro real. Este episódio foi exibido apenas na TV Pokémon. Por alguma razão desconhecida, o episódio de número 1031 com o nome americano Turning the Other Mask não foi exibido no Cartoon Network, e está apenas disponível na Netflix. Nele, Nogueira combina com Molayne, Marcos na dublagem brasileira, para se passar pelo Real Mascarado no lugar de Nogueira, mas Magmar Louco parece mudar seus planos. Após isso, ele autografa a camisa de Salbo, Fábio na dublagem brasileira, na cena pós-créditos, existente apenas na versão japonesa até depois de ser incluída. Nos demais países, sua exibição é transmitida normalmente. Um bônus. Episódio, teoricamente, 40. É véspera de Ano Novo, Pocket Monsters. Aparentemente, o episódio do Porygon causou uma avalanche de problemas na exibição do anime. Esse episódio, que originalmente seria o de número 40, seria um especial para comemorar a véspera do Ano Novo, bem como o anterior 39, feriado La Jinx, seria para comemorar o Natal. Porém, com a paralisação na exibição do anime, que foi de dezembro de 97 a abril de 98, após o incidente Porygon, e pelas datas comemorativas do episódio já terem passado, o episódio acabou sendo descontinuado. Outra razão, porém não oficial, seria que o episódio jamais tenha sido concluído, pois não havia certeza do retorno da exibição do anime. A sequência correta de exibição após a paralisação seria com os próximos capítulos 41, Perdidos na Neve, e 42, Irmãos da Pesada. Porém, o episódio O Adeus de Pikachu foi criado e veio como um pedido de desculpas por causa dos ataques epiléticos, prosseguindo, porém, com o episódio Irmãos da Pesada, deixando então 3 episódios sem exibição. Posteriormente, Feriado La Jinx e Perdidos na Neve foram exibidos fora de ordem cronológica, como os episódios 65 e 66. Já o especial de véspera de Ano Novo ficou definitivamente sem exibição. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, os famosos episódios banidos. Temos aí o primeiro, né, eu acho que o primeiro que todos notaram, né, foi o do Porygon, foi problemático até hoje. E a lista é muito grande, né, tem vários episódios aí bem polêmicos. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que realmente deveriam ser banidos? Ou tem alguns que foram algum tipo de exagero por parte das emissoras? O que vocês acham? Porygon, por exemplo, teve uma reportagem no Jornal Nacional, inclusive, na época. Eu acho que esse foi bem pesado, né? Mas e os outros? O que vocês acham? Dê a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Dê uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo legal para você se divertir e fique atento aos próximos vídeos. Até mais, tchau!